Era para ser apenas mais uma obra comum no interior do Pará. Um contrato simples, prazo apertado, pagamento acima da média e uma única exigência estranha. Nenhum dos operários poderia comentar com ninguém sobre o local exato do trabalho. Em 1998, 12 homens aceitaram a proposta sem imaginar que aquele seria o último emprego de suas vidas. Eles entraram juntos na mata fechada e nunca mais voltaram. Até hoje, o caso dos 12 operários desaparecidos no Pará permanece envolto em silêncio, documentos incompletos e relatos que parecem mais lenda do que realidade. Não houve corpos, não houve vestígios claros, não houve explicações oficiais convincentes, apenas famílias desesperadas, testemunhas intimidadas e uma região inteira que prefere não falar sobre o assunto. Porque, segundo moradores antigos, há mistérios que não querem ser desenterrados. O que mais assusta não é apenas o desaparecimento em si, mas a sequência de eventos que se seguiram. Poucos dias após o sumiço, o canteiro de obras foi abandonado às pressas. Máquinas novas ficaram para trás, barracos improvisados foram queimados e qualquer registro da empresa contratante simplesmente sumiu. Como se aquela obra nunca tivesse existido, como se aqueles 12 homens jamais tivessem pisado naquela terra. As famílias começaram a procurar respostas. Foram às delegacias, aos jornais locais, às rádios comunitárias, mas sempre encontravam a mesma barreira invisível. O caso era empurrado de um setor para outro, arquivado, desarquivado e arquivado novamente. Alguns parentes afirmam que receberam visitas estranhas durante a noite. Homens que não se identificavam, apenas aconselhavam: é melhor deixar isso para lá. Mas por que deixar para lá? O que poderia ser tão grave a ponto de fazer 12 trabalhadores desaparecerem sem deixar rastros? Com o tempo, começaram a surgir versões extraoficiais. Algumas falavam de uma área interditada dentro da floresta, conhecida por moradores como Terra Morta. Outras citavam sons vindos do subsolo, gritos durante a madrugada e uma movimentação incomum de militares dias depois do desaparecimento. Há também os relatos mais perturbadores, aqueles que nunca apareceram em documentos oficiais, mas circulam em sussurros até hoje. Histórias de que os operários teriam encontrado algo que não deveria ser visto, algo antigo, algo que não pertencia ao nosso tempo. Segundo um ex-mateiro da região, o grupo teria escavado além do permitido e despertado o que dormia ali há muito tempo. Ele se recusou a continuar falando após dizer isso. Outro ponto que torna esse mistério ainda mais inquietante é que ninguém jamais foi oficialmente declarado morto. Sem corpos, não houve certidões de óbito. Legalmente, eles continuam desaparecidos, presos em um limbo entre a vida e a morte. Para as famílias, isso significa não apenas dor, mas também uma espera eterna, a esperança cruel de que um dia alguém bata à porta trazendo respostas. Ou algo pior. E se eu te disser que anos depois, algumas pessoas afirmaram ver homens muito parecidos com os operários caminhando pela mata à noite, sujos, calados, com olhares vazios, andando em fila, como se ainda estivessem trabalhando. Sempre 12, sempre em silêncio, sempre desaparecendo antes que alguém conseguisse se aproximar. Coincidência? Lenda local? Ou um detalhe que foi ignorado por medo? Nesta história, nada é simples. Cada resposta levanta novas perguntas, cada testemunho contradiz o anterior. E quanto mais fundo se cava nesse caso, mais a sensação é de que alguém não quer que a verdade venha à tona. O mistério dos 12 operários não é apenas sobre um desaparecimento, é sobre o que acontece quando interesses ocultos, isolamento extremo e algo inexplicável se encontram no coração da floresta amazônica. Hoje, você vai conhecer os detalhes que quase ninguém comenta, os relatos que foram abafados, as teorias que assustam até investigadores experientes. E no final, você mesmo vai decidir. Esses homens simplesmente desapareceram ou nunca tiveram permissão para voltar? Porque no Pará,
Em 1998, 12 operários entraram na mata. E talvez a mata nunca tenha deixado eles saírem. Em meados de 1998, o Pará vivia um período de crescimento acelerado em obras de infraestrutura. Estradas, pontes, pequenas hidrelétricas e projetos experimentais surgiam em regiões onde o Estado mal tinha presença efetiva. Muitas dessas obras eram terceirizadas para empresas pouco conhecidas, que contratavam mão de obra local, pagavam em dinheiro vivo e desapareciam assim que o serviço era concluído. Esse cenário criou o ambiente perfeito para algo sair do controle ou ser escondido. Os 12 operários desapareceram exatamente nesse contexto. Eram homens simples, a maioria moradores de comunidades ribeirinhas e vilas afastadas. Nenhum deles tinha passagem pela polícia. Nenhum estava envolvido em conflitos. Trabalhadores comuns, acostumados com serviços pesados, que viram naquela proposta uma oportunidade rara, pagamento acima do normal, alimentação garantida e poucos dias de trabalho em troca de um valor que sustentaria suas famílias por meses. O recrutamento aconteceu de forma discreta. Um intermediário, descrito como um homem bem vestido, de fala calma e sotaque indefinido, passou por vilarejos próximos ao rio Xingu e afluentes menores. Ele não apresentou o nome da empresa, apenas disse que trabalhava para gente grande. Não houve contrato assinado, apenas um acordo verbal e um ponto de encontro marcado para a madrugada, longe das áreas habitadas. O local da obra nunca foi oficialmente registrado. De acordo com mapas da época, tratava-se de uma área de mata densa, sem estrada principal, acessível apenas por trilhas e pequenos trechos de rio. Curiosamente, moradores mais antigos evitavam aquela região. Diziam que ali a bússola falhava. Os animais se comportavam de forma estranha e que à noite era possível ouvir sons metálicos vindos do chão, como se alguém cavasse por baixo da floresta. Os operários chegaram ao local em 2 caminhões sem identificação. Montaram um acampamento improvisado com barracos de lona preta. Havia geradores novos, ferramentas industriais e equipamentos que, segundo um mateiro que ajudou no transporte, não combinavam com uma obra comum. Escavadeiras pequenas, sensores metálicos e caixas lacradas que ninguém podia tocar. Nos primeiros dias tudo parecia normal. 2 dos trabalhadores conseguiram mandar recados para suas famílias por meio de barqueiros. Disseram que o trabalho era pesado, mas tranquilo. No entanto, ambos mencionaram algo curioso. A escavação não seguia um padrão lógico. Não era fundação de prédio, nem estrada. Eles cavavam em pontos específicos, marcados previamente, como se alguém soubesse exatamente onde perfurar. No 5º dia, os contatos cessaram. Um morador relatou que naquela noite ouviu um barulho diferente vindo da mata. Não era máquina, não era animal. Ele descreveu como um som grave, contínuo, que fazia o chão vibrar levemente. No dia seguinte, quando alguns curiosos se aproximaram do local da obra, encontraram apenas silêncio. Os caminhões haviam sumido. O acampamento estava revirado. Havia pratos com comida ainda intacta, redes penduradas e botas largadas ao lado das barracas, sinais claros de que ninguém saiu dali por vontade própria. A polícia local foi acionada, mas a investigação começou já comprometida. O acesso era difícil, os rastros rapidamente apagados pela chuva e não havia nenhum documento que ligasse oficialmente aquela área a uma empresa ou projeto governamental. O relatório inicial classificou o caso como abandono voluntário de trabalho, uma explicação que revoltou as famílias. Com o passar das semanas, surgiram inconsistências ainda mais graves. Um delegado que tentou aprofundar a investigação foi transferido. Um jornalista que começou a apurar o caso teve seu material apreendido. E, misteriosamente, o nome da empresa citada por testemunhas não constava em nenhum registro comercial do Estado. Era como se aquela obra tivesse sido planejada para não deixar provas, como se o desaparecimento dos 12 homens fosse apenas um detalhe aceitável. E quanto mais se tentava entender o contexto histórico daquele período, mais ficava claro.
O mistério não estava apenas no que aconteceu com os operários, mas no que eles estavam prestes a encontrar. Na próxima parte, vamos entrar nos depoimentos silenciados, nos relatos de moradores que nunca quiseram falar em voz alta e nas teorias que ligam esse caso a algo muito maior e muito mais antigo do que uma simples obra perdida no meio da floresta. Porque em 1998, no Pará, algumas escavações mexeram com coisas que talvez nunca devessem ser tocadas. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento dos 12 operários, o silêncio não veio por falta de perguntas, veio por medo. No início, moradores da região ainda falavam com certa naturalidade. Comentavam sobre os caminhões sem placa, o acampamento improvisado e o barulho estranho ouvido durante a madrugada. Mas isso durou pouco, muito pouco. A primeira mudança foi sutil. Pessoas que haviam dado depoimentos começaram a negar o que disseram. Um mateiro que afirmou ter ajudado no transporte de equipamentos voltou atrás, alegando confusão. Um barqueiro que levou mantimentos ao acampamento passou a dizer que nunca esteve naquela área. O padrão se repetia. Quem falava, recuava. Uma das esposas dos operários contou anos depois que recebeu uma visita 3 noites após registrar o boletim de ocorrência. 2 homens chegaram em um carro escuro, sem identificação. Foram educados, mas firmes. Disseram que o marido provavelmente havia abandonado o trabalho por vontade própria e que insistir em uma investigação só traria sofrimento desnecessário. Antes de ir embora, um deles deixou claro: nem todo desaparecimento precisa de resposta. Outras famílias relataram telefonemas sem voz do outro lado da linha, chamadas que caíam no silêncio absoluto, mas sempre aconteciam após entrevistas com rádios locais. Uma mãe afirmou que encontrou marcas de pneus próximas à sua casa em uma madrugada chuvosa, algo incomum para uma vila sem estrada asfaltada. A mensagem era clara, mesmo sem palavras. Estavam sendo observados. Entre os depoimentos mais perturbadores está o de um ex-policial militar aposentado que aceitou falar anonimamente. Segundo ele, a ordem vinda de cima era simples: não aprofundar, não investigar empresa alguma, não registrar oficialmente a área da obra, não mencionar o caso em relatórios estaduais. Ele descreveu o clima na delegacia como um desconforto que nunca havia sentido antes, como se todos soubessem que havia algo errado, mas ninguém ousasse tocar no assunto. Jornalistas independentes também tentaram seguir pistas. Um deles encontrou referências a um projeto classificado como sigiloso, ligado a estudos geológicos na região. O material desapareceu dias depois. Seu computador foi arrombado, mas nada de valor foi levado. Apenas anotações, fitas e fotografias. Após isso, ele abandonou a investigação e deixou o estado por um tempo. Em suas palavras, não era uma ameaça direta, era algo pior. Era a certeza de que eu tinha ido longe demais. Com o passar dos meses, o caso começou a sumir da mídia. Não por falta de interesse, mas por falta de permissão. Editores recebiam orientações vagas para não publicar matérias. Programas de rádio eram interrompidos quando o tema surgia. O desaparecimento de 12 homens estava sendo lentamente empurrado para o campo das lendas regionais, uma estratégia eficiente para desacreditar qualquer tentativa séria de investigação. Mas, mesmo assim, algumas vozes insistiram em falar. Um antigo morador da região revelou que, dias após o sumiço, viu homens armados circulando pela mata. Não usavam fardas, mas se moviam com disciplina militar. Ele descreveu o som de helicópteros durante a madrugada, algo completamente fora do comum para aquela área na época. Quando tentou relatar isso oficialmente, foi aconselhado a esquecer o que viu. O silêncio se consolidou de vez quando uma das testemunhas mais importantes desapareceu. Um trabalhador que havia recusado a proposta inicial da obra e conhecia 2 dos operários sumidos, saiu de casa para pescar e nunca mais voltou. Seu corpo jamais foi encontrado. O caso foi tratado como afogamento, mesmo sem provas. A partir desse momento, ninguém mais quis ser o próximo. Anos depois, pesquisadores que tentaram reabrir o caso encontraram arquivos incompletos, páginas arrancadas e registros contraditórios. Datas não batiam, nomes apareciam grafados de formas diferentes. Era um quebra-cabeça montado para não encaixar. Um labirinto burocrático criado para cansar,
confundir e, por fim, fazer desistir. O mais inquietante é que sempre que alguém tenta trazer esse caso à tona, o mesmo padrão se repete. Portas se fecham, fontes se calam e o assunto se torna desconfortável demais para continuar. Como se o mistério dos 12 operários ainda estivesse ativo. Na próxima parte, vamos explorar as teorias que surgiram à margem da investigação oficial. Relatos que misturam fatos, medo e algo que desafia explicações racionais. Porque quando a verdade é silenciada, o vazio costuma ser preenchido por coisas muito mais sombrias. E talvez, neste caso, o silêncio não seja apenas imposto. Talvez seja necessário para manter algo enterrado. Quando a investigação oficial foi sufocada e os registros desapareceram, o mistério dos 12 operários passou a sobreviver apenas nos relatos paralelos. Histórias contadas em voz baixa, longe de gravadores, sempre acompanhadas do mesmo aviso: isso não é coisa para mexer. Foi nesse terreno, onde a verdade e o medo se confundem, que surgiram as teorias mais inquietantes. A primeira delas envolve algo que moradores antigos chamam de pontos proibidos da floresta. Locais onde animais evitam passar, onde a vegetação cresce de forma irregular e onde o silêncio parece pesado demais. Segundo esses relatos, a área da obra ficava exatamente sobre um desses pontos. Um velho seringueiro afirmou que aquele lugar já era evitado muito antes de 1998. Diziam que ali a terra respira e que cavar fundo demais poderia acordar o que estava preso abaixo. Alguns acreditam que os operários não desapareceram, foram levados. Há relatos de luzes estranhas vistas sobre a mata nas noites que antecederam o sumiço. Não eram estrelas, não eram aviões, eram luzes baixas, silenciosas, que se moviam de forma irregular. Um barqueiro disse ter visto um brilho intenso surgir da floresta e logo depois um silêncio absoluto, como se todos os sons tivessem sido sugados. Outra teoria fala de algo ainda mais antigo: estruturas soterradas, anteriores à ocupação moderna da região. Há pesquisadores independentes que acreditam na existência de formações artificiais enterradas sob a Amazônia, restos de civilizações desconhecidas. Segundo essa linha de pensamento, os operários estariam escavando um desses locais, guiados por mapas ou dados que nunca vieram a público. E o que encontraram pode ter sido considerado perigoso demais para ser revelado. Mas os relatos mais perturbadores são os de cunho sobrenatural. Moradores afirmam ouvir, até hoje, batidas vindas do chão em noites específicas, sempre no mesmo horário. Um som cadenciado, como se alguém estivesse cavando por baixo da terra. Outros falam de vozes abafadas, chamando nomes, pedindo ajuda. Sempre vozes masculinas, sempre distantes, sempre em número que nunca varia: 12. Há também quem diga ter visto figuras humanas caminhando pela mata ao amanhecer. Homens cobertos de barro, com roupas rasgadas, andando em fila, sem olhar para os lados. Quando alguém tenta se aproximar, eles desaparecem entre as árvores, deixando apenas pegadas que terminam abruptamente, como se tivessem sido engolidos pelo chão. Uma das teorias mais controversas sugere que os operários não morreram, mas ficaram presos em algum tipo de espaço fechado, um vazio subterrâneo ou algo que não compreendemos totalmente. Como se a escavação tivesse aberto uma passagem que não deveria existir. Um ex-geólogo que analisou dados incompletos da região afirmou que o solo ali possui formações instáveis e cavernas profundas não mapeadas. Se alguém caiu lá embaixo, nunca seria encontrado, disse. Mas isso não explica o sumiço das máquinas, dos caminhões, nem o silêncio imposto depois. Há ainda uma versão que mistura todas as outras, interesses ocultos, descobertas antigas e algo que não pode ser explicado apenas com ciência. Segundo essa teoria, o que foi encontrado exigiu uma contenção imediata, e os operários, infelizmente, faziam parte do problema, não como culpados, mas como testemunhas que não poderiam sair. O mais assustador é que sempre que alguém tenta visitar a área exata onde tudo aconteceu, algo dá errado. Equipamentos falham, GPS perde sinal,
Pessoas relatam tontura, náusea e uma sensação intensa de estar sendo observadas. Alguns simplesmente desistem antes de chegar. Outros chegam e nunca querem falar sobre o que viram. Talvez tudo isso seja apenas fruto do medo, alimentado pelo silêncio e pela falta de respostas. Ou talvez seja o reflexo de algo que realmente aconteceu e nunca foi resolvido. Porque quando 12 homens desaparecem sem deixar vestígios e o próprio Estado parece virar o rosto, o inexplicável deixa de ser absurdo e passa a ser possível. Na parte final, vamos reunir tudo o que foi descoberto, o que foi escondido e o que permanece em aberto até hoje, e tentar responder à pergunta que assombra esse caso há mais de 2 décadas. Os 12 homens morreram ou continuam presos a algo que nunca deveria ter sido despertado? Passadas mais de 2 décadas, o desaparecimento dos 12 operários continua oficialmente sem resposta. Nenhum culpado, nenhum laudo conclusivo, nenhuma verdade reconhecida. Apenas um espaço em branco nos arquivos públicos e um silêncio que nunca foi quebrado. Mas ao juntar cada fragmento, os depoimentos cortados, os documentos ausentes, as ameaças veladas e os relatos que insistem em sobreviver, uma coisa se torna impossível de ignorar. Isso nunca foi apenas um desaparecimento comum. A obra não existia nos registros, mas existiu na prática. As máquinas estavam lá, os homens estavam lá, e algo aconteceu naquele ponto específico da floresta que exigiu uma reação imediata. Uma reação silenciosa, controlada, definitiva. Tudo indica que, em algum momento, os operários deixaram de ser trabalhadores e passaram a ser parte do problema. Não há provas oficiais de execução, acidente coletivo ou crime convencional, mas há indícios claros de contenção, de isolamento, de apagamento. Como se a prioridade não fosse encontrar os homens, mas garantir que ninguém mais chegasse perto do que eles encontraram. O abandono repentino da área, a retirada das máquinas, o desaparecimento da empresa e o silenciamento das testemunhas seguem um padrão que não combina com descaso, combina com controle. Talvez a verdade nunca tenha sido registrada porque não podia ser. Talvez não existisse um relatório possível para explicar o que foi visto, escavado ou despertado. Em certos casos, a ausência de respostas é a única resposta permitida. E o tempo, em vez de revelar, apenas ajuda a enterrar ainda mais fundo. As famílias envelheceram esperando. Algumas morreram sem saber. Outras ainda vivem com a sensação de que seus parentes não estão exatamente mortos, apenas presos em algum lugar onde o mundo não alcança. A falta de corpos mantém essa ferida aberta, porque enquanto não há sepultamento, não há encerramento. Apenas espera. E o mais perturbador é perceber que, mesmo hoje, o caso parece intocável. Pesquisadores desistem, jornalistas evitam, moradores mudam de assunto. Como se uma linha invisível ainda cercasse aquele ponto da floresta, como se algo permanecesse ali, exigindo distância, exigindo silêncio. Talvez os 12 operários tenham sido vítimas de uma descoberta grande demais para ser revelada, ou de um erro que não poderia virar manchete, ou de algo que não se encaixa em nenhuma explicação racional. Seja qual for a verdade, ela foi retirada dos registros, apagada das planilhas e empurrada para o território das lendas, o único lugar onde pode existir sem causar consequências. Mas lendas nascem de fatos, e silêncios longos demais costumam esconder verdades incômodas. O mistério dos 12 operários do Pará não é apenas sobre homens que desapareceram em 1998. É sobre até onde alguém está disposto a ir para manter algo enterrado, sobre o preço do conhecimento e sobre o que acontece quando pessoas comuns cruzam uma fronteira que não deveria ser atravessada. Talvez eles nunca tenham saído da floresta, talvez tenham saído, mas não como entraram. Ou talvez ainda estejam lá, presos entre camadas de terra, silêncio e esquecimento. A única certeza é esta: alguém sabe o que aconteceu. E essa verdade nunca foi registrada. Se você acredita que histórias como essa não podem ser esquecidas, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Porque enquanto houver quem escute, o silêncio não vence.
E talvez, ao contar essa história mais uma vez, a floresta seja obrigada a devolver o que tomou.